Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, que não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, com muita alegria, nesse dia 29 de junho, domingo, nós celebramos São Pedro e São Paulo. Essa grande solenidade das duas colunas da igreja. Pedro, apóstolo dos judeus, e Paulo, apóstolo dos gentios, dos pagãos. E é significativo essas duas colunas da igreja. Primeiro, Pedro que tem a primazia, aquele que fala em primeiro lugar. Você sabia que Pedro é citado no Novo Testamento 171 vezes? 171 vezes São Pedro ele é citado no Novo Testamento. É o apóstolo mais citado. O segundo mais citado é São João, 46 vezes. Mas Pedro é sempre aquele que fala em nome dos outros. É aquele que tem a primazia, ou seja, ele é o príncipe dos apóstolos. Daí vem a palavra papa, né? Primeiro dos apóstolos, príncipe dos apóstolos, papa. É daí que vem toda essa razão de ser, né, do romano pontífice. E Pedro é aquele que, e essa passagem é uma passagem muito cara para nós, e uma passagem que não querem ser lida por aqueles que não leem a Bíblia integralmente ou ficam pensando e escolhendo capítulo e versículo para poder debater a Sagrada Escritura. Não, nós precisamos pegar a Escritura num contexto maior, no seu contexto geral, né? Então, tem muitas pessoas que não gostam do primeiro, segundo e terceiro capítulo de Lucas, não leem e nem querem meditar. E aqui está a passagem espinhosa, Mateus 16, de 13 a 19. Jesus dá as chaves a Pedro. Dar as chaves é dar poder. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. E tudo que você desligar na terra, eu desligo no céu. Gente, tá aqui, tá muito claro. Agora, eu gostaria de chamar a atenção no dia de São Pedro e São Paulo, daquilo que também é a segunda leitura de 2 Timóteo. São Paulo maravilhosamente bem, preso já, né, próximo já do seu martírio, ele que foi decapitado em Roma por volta do ano 68, 67, ele que teve a sua cabeça cortada, ele diz: quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o dia da minha partida. E aí ele vai dizer algo maravilhoso: eu combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, olha que bonito, mas também a todos aqueles que esperam com amor a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa espetacular. São Paulo, que em Filipenses ele vai dizer que ele, em Coríntios, né, ele naufragou várias vezes, ele sofreu os açoites de 40 menos uma chicotada 5 vezes, ele sentiu fome, perseguição, nudez, espada. Ele sofreu todo tipo de adversidade por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Aquele que de perseguidor, ele passa a um dos maiores pregadores do Evangelho de todos os tempos, o apóstolo dos pagãos. E é graças a São Paulo
que o Evangelho chegou a nós, que não éramos judeus. O Evangelho de Deus chegou a nós por meio da evangelização eficaz. As inúmeras viagens de São Paulo, se nós olhamos o mapa das viagens paulinas, nós ficamos assustados de ver esse gigante da fé indo de um lado para o outro, sofrendo todo tipo de perseguição e adversidade por causa do Evangelho. Ele chega a dizer: eu sou prisioneiro do Evangelho de Cristo. Esse é São Paulo. E São Pedro, o primeiro Papa da Igreja. Agora, eu gostaria de dizer algo aqui dentro disso, né? Voltando àquilo que eu ia dizer. Jesus diz para Pedro: olha, não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus que te revelou isso. Isso significa dizer, meus amigos, que não dá para entender e não dá para mergulhar nas coisas de Deus se não for no Espírito. E o que você quer dizer com isso, Alain? Eu quero dizer que não dá para entender e viver as coisas de Deus sem fé. Até para ler a Bíblia precisa de fé. Sem fé, como diz a carta aos Hebreus, é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé. Então eu preciso de fé para poder compreender. Eu me lembro que eu estava num lugar lavando o carro uma época passada e um rapaz disse assim para mim: você é católico, né? Eu falei: sou. Pois é, tem coisa que eu não entendo. Ele falou: eu não entendo, por exemplo, por que um padre não casa. Eu não entendo isso. Aí ele falava: eu também não entendo outras coisas relacionadas à fé. Como pode isso? Eu falei para ele: meu amigo, é evidente que você não vai entender. Porque para entender essas coisas precisa de fé. Me desculpa, mas a sua cabeça é uma cabeça mundana. É uma cabeça pagã. Então você não vai entender as coisas do Espírito. Jesus disse para Pedro: não foi a carne e o sangue que te revelou isso. Ou seja, não dá para conhecer e não dá para se apaixonar pelas coisas de Deus humanamente, se essa graça não nos é dada do alto. Jesus disse para Pedro: olha, não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Então, para conhecer os mistérios de Deus, para se apaixonar pelas coisas de Deus, para entender os dogmas e mergulhar e confiar e acreditar, para acreditar na palavra de Deus, na palavra da igreja para cada um de nós, somente aqueles que têm fé. Né? Com uma cabeça mundana, né? Com uma cabeça meramente carnal, não dá para compreender mesmo, não vamos compreender. Nós só vamos compreender se nós tivermos a primeira coisa, a humildade de reconhecer que nós não sabemos nada, que nós não conhecemos as coisas. Né? Nós estamos vendo aí no mundo de hoje, e hoje no dia de São Pedro e São Paulo, acho muito pertinente dizer isso, nós estamos vendo uma verdadeira confusão, intelectual, uma confusão de pessoas que estão questionando até o depósito da fé. E não me admire, não me duvide se algum dia esses mesmos que já estão questionando o catecismo, que questionam não sei o quê, que questionam o documento do Papa, que questionam o magistério de sempre, não me espanto se daqui um dia eles falarem assim: gente, olha, a partir de hoje o Evangelho de São Mateus ele não é canônico. Ou o Evangelho de São João não é canônico. Mas isso demonstra uma grande arrogância. Uma grande arrogância. Aqueles que são tolos pensando que são sábios. Porque o verdadeiro sábio é aquele que se reconhece um tolo. Aquele que não conhece as coisas. E que precisa de Deus o tempo todo. Então, eu vejo que falta... E claro, né, o demônio ele é astuto, ele entra por aí. Né? Aonde há soberba, ali tem a investida do demônio. Mas quando a gente tem a humildade de abaixar a nossa cabeça e nos curvar diante do báculo, aí sim o Espírito Santo age plenamente na nossa vida. Age plenamente. Santo Agostinho, ele tem uma palavra maravilhosa. Santo Agostinho diz assim: eu não creria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da igreja. Então, menos
para esses aí que acham que sabem mais do que o Papa, que sabem mais do que a comissão teológica, que, por exemplo, né, veja, irmãos, ninguém duvida aqui que Joseph Ratzinger foi uma das maiores mentes intelectuais, um homem da ortodoxia, que foi criticado, inclusive, quando ele assumiu como sendo alguém tradicionalista demais, como sendo alguém muito ortodoxo, que combateu veementemente tantas coisas assim na igreja. Esse Joseph Ratzinger é aquele que redigiu o catecismo, a pedido de não mais e não menos que São João Paulo II. Então nós estamos falando de um santo, e nós estamos falando de uma outra pessoa, possivelmente, aqui sou eu agora falando, tá? Possivelmente candidato a santo, e possivelmente, candidato a um doutor da igreja. Uma mente intelectual brilhante, que nos deixou um legado teológico. E aí alguém descobre a lâmpada, né? E diz, nós aqui estamos certos. Não. Hoje, no dia de São Pedro e São Paulo, as colunas da igreja, nós precisamos aqui, né, ser obedientes à igreja. A igreja é a nossa mãe. Ela é a nossa mãe. E veja, nunca na história da igreja, um dogma foi revogado, né? Um ensinamento infalível, um ensinamento magisterial em questão de fé e de costume, ele foi dito como errado, como alguma coisa que está para fora. Não, nunca um papa contradisse outro. E esse aqui eu não estou falando de questões pastorais e de questões que não seja fé e costume, seja pelo magistério ordinário ou seja pelo magistério extraordinário da igreja. Fora disso, a igreja não tem infalibilidade. Mas no seu magistério ordinário e extraordinário, dado a Pedro, né, e diga-se de passagem, muito pouquíssimas vezes o Papa falou sozinho da cadeira de Pedro. Né? São raras, não são coisas comuns. Né? Porque a igreja, ela é nossa mãe. Então hoje, no dia de São Pedro e São Paulo, vamos reafirmar a nossa fé de sempre e crer, né, que as palavras de Jesus, elas continuam valendo. As portas do inferno nunca poderão vencer a Igreja de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.